Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, professora Ana Maria, ouvintes do Panorama 95, e todos os negros e negras, né, do Brasil e do mundo, né, que ouvem este programa neste momento. O Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, exatamente o dia que também se lembra a morte de Zumbi dos Palmares, um dos grandes lutadores, né, da história de combate à escravidão no Brasil. Eu até, Marcos, lhe diria que eu discordo do fato de ser ou não feriado. A nossa reivindicação numa data como essa é que a data ela seja vista como um dia de inflexão, de reflexão, de identificação, de pertencimento, de críticas e de análises e avaliações de qual o papel do negro na história do Brasil e no Brasil atual. Considerando, não é, que em 519 anos de história, quase 400 anos, o negro teve oficialmente um papel de subserviência pela escravidão, pelo exercício da escravidão. E após a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão, o negro continuou vivendo em uma situação social, econômica, política, cultural, de total discriminação e preconceitos, né? Tendo em vista que o Brasil ainda é um país muito racista, ainda é um país, e agora mais do que nunca, né, isso se tornou explícito, né? O Brasil deixou cair a máscara e as pessoas já não têm tanto constrangimento em expelir o seu racismo sujo, segregador, né, violento. Então, o dia 20 de novembro, que é apenas um dia, mas esse debate não pode ser só de um dia, ele precisa ser permanente, cotidiano, em todos os setores da sociedade e principalmente nas escolas, é exatamente para que a gente possa dar mais visibilidade, dar mais destaque, né? Porque essa coisa de tudo tem um dia, né? Hoje em dia, e principalmente aquilo que é comercial, que vende, então tem dia para tudo. Dia de pai, dia de mãe, dia de criança. Então, o Dia da Consciência Negra, ela tem um outro papel, inclusive um papel mais político, né? E que nesse político se expressa outras relações, como as questões culturais, né? E de a gente poder se enxergar no outro e para além da questão espacial, né? Porque antes de você falar do negro no Brasil, você precisa saber quais são as relações com a África, o berço de todo esse processo de escravidão aqui no Brasil, em que envolve a questão negra. Então, o Dia da Consciência Negra passa por toda essa perspectiva. E, claro, tem algumas cidades, alguns municípios que decretam feriado e tal, mas eu considero que é mais importante estarmos na ativa, como, por exemplo, nós que somos professores, educadores, é muito mais proveitoso para nós, por exemplo, hoje nós estarmos na escola, né, fazendo uma série de atividades que nós já estamos fazendo desde a última quarta-feira, lá na Escola Mateus Viana, junto com os alunos, com os professores, né, em relação a esta temática, do que simplesmente dar um dia feriado e muitos ignorarem até porque é que seria feriado. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia complexo, é um dia que exige, não é, toda uma retomada. Por exemplo, hoje, se você abrir as redes sociais, se você abrir blogs, sites, você vai ter lá uma série de dados, números positivos e negativos dessa questão do negro no Brasil. E para nós é importante que nós possamos, acima de tudo, nos reconhecermos como negros, como um país, não é, racista, mas consequentemente um país que herdou muito das tradições, da cultura negra, não é, dentro dessa transformação afro-brasileira, e que tem sido positivo. O Brasil é o que é hoje, né, do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento, é muito da herança que os negros nos possibilitaram. A questão da religiosidade, da cultura afro-brasileira, né, da negritude, né, que nós
podemos perceber em vários aspectos. E a gente precisa reconhecer isso, termos a capacidade de nos sentirmos pertencentes a essa cultura, né? E não é também um debate que busca vingança ou que busca superação desta raça sobre outra, mas é cuidado, né? Reconhecimento, o fim da violência contra os negros, que ainda é permanente e ainda inclusive está crescendo no Brasil, de todas as formas, contra a questão das expressões religiosas afro-brasileiras, contra as questões, por exemplo, os jovens negros no Brasil passam inúmeras dificuldades, e ressalvar também as conquistas que foram possíveis com muitas lutas que o povo negro estabeleceu nessa relação de 500 anos de história. Diretora Ana Maria, qual foi a programação que a Escola Matheus Viana preparou para esta semana? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, os demais colegas que estão aqui presentes no estúdio, professor Antônio Neves, toda a minha comunidade do bairro João 23, da Escola Matheus Viana, e todos os rádio ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento. Foi com muita alegria que a escola recebeu o projeto do professor Antônio Neves, professor de História da escola e também professor negro, né? E a Escola Matheus Viana é uma escola que está inserida num contexto histórico, cultural, num bairro de muita exclusão social. Então, nós temos uma demanda de alunos negros, de professores negros, né? Eu, Ana Maria, diretora da escola, sou negra, então a gente não podia se omitir desse debate. E quando o professor trouxe esse projeto, foi acolhido com muita alegria, porque a escola é um espaço por excelência de conhecimento. E era preciso que aqueles meninos e meninas se reconhecessem e conhecessem a sua história, porque a gente só passa a defender aquilo que a gente conhece, e a gente tem que conhecer e se encantar. Então era preciso que eles tivessem esse encantamento com a história dos negros, e ninguém melhor do que o professor de história que falou aqui com muita maestria sobre o assunto, de levar esse conhecimento para eles. E aí toda a escola comprou esse projeto, e a gente está trabalhando desde quarta-feira, que ele já trabalha principalmente com os meninos do 8º e 9º ano. Tem uma dinâmica, uma metodologia muito dinâmica. E hoje o ponto ápice da escola são as apresentações, que vão ser abertas para todos os alunos da escola, nos 2 turnos. Vai acontecer às 3h30. E ontem teve uma roda de conversa muito interessante, muito significativa, muito informativa. E é muito importante esses momentos. É como o professor Antônio Neves disse, mais do que um feriado, é preciso que se volte para a temática, né? Se tiver só um feriado para ficar em casa, é melhor que a escola esteja aberta, é muito mais interessante, proporcionando essa efervescência cultural nos alunos. E a gente sente isso desde que foi proposto para ele a temática, que eles já se reúnem, eles já discutem, eles já pesquisam. Isso é muito interessante. Nós temos certeza que o Dia da Consciência Negra não vai ser um dia na vida daqueles meninos, vai ser um marco. E, no caso, vocês realizam, hoje teremos apresentações, realizam também atividades dentro da sala de aula, é isso? Desde quarta-feira, que tem toda uma programação, que Antônio vai agora descrever como é que a metodologia que foi proposta. Marcos, porque a ideia é que nós pudéssemos trabalhar e discutir essas questões do negro no Brasil, da consciência negra, a partir de uma perspectiva para além do negro no Brasil, como eu falei, da questão da África, né, passando pelo processo, né, histórico de conhecimento e reconhecimento da história da escravidão no Brasil, que faz parte, inclusive, né, dos conteúdos aplicados. Então, por exemplo, na última quarta e quinta-feira passadas, nós fizemos oficinas de máscaras africanas, né, que tem todo um contexto de cultura e tradição em torno disso. Esta semana, nós, desde segunda-feira, que nós estamos fazendo atividades nas salas de aulas, por turmas. Fizemos ontem uma mesa de debates com os alunos do 9º ano. Hoje, como é o dia 20, é o dia, né, digamos assim, principal. Então, algumas turmas prepararam a partir de temas sugeridos, né, mas com todo o protagonismo desses alunos.
eles vão, à tarde, no turno da tarde, vão fazer algumas apresentações a partir dessa perspectiva do reconhecimento da cultura afro-brasileira. Dança, música, né, as coreografias, enfim, dentro dessa lógica. Toda a escola se envolve com essas temáticas? Sim, toda a escola, né, dentro da forma como está programado. Né. Amanhã nós vamos ter uma discussão sobre religião afro-brasileira. Inclusive, é um tipo de discussão que as escolas precisam ter coragem de fazer. Né, porque o que é que está acontecendo no Brasil hoje? Nos grandes centros urbanos, determinados grupos, né, radicalmente racistas estão queimando os terreiros de candomblé, estão agredindo aqueles que seguem e praticam a religião do candomblé, as religiões afro-brasileiras. E a gente precisa combater. Isso é um processo altamente perigoso de racismo. E nós temos, por exemplo, na comunidade João 23, várias pessoas, inclusive parentes de alunos que são adeptos da religião do candomblé, e às vezes o próprio aluno vê isso de forma meio preconceituosa ou com um certo constrangimento, porque ele não foi preparado ou não foi inserido dentro desta cultura para ele, mesmo que não seja um praticante, mas pelo menos para entender quais são as relações dessa religiosidade, né? E respeitar, não é? E isso é muito comum, as pessoas são tão ignorantes de uma forma geral em relação à questão das religiões afro-brasileiras, né, que quando vê um tambor, um negro tocando tambor, diz logo, isso aí é xangozeiro. E sequer sabe quem foi Xangô, né, que tipo de entidade afro é essa, e gera-se, a partir daí, um preconceito, né, enorme. Então nós vamos fazer esse debate amanhã, né, também com os alunos, para os alunos, e também na sexta-feira nós vamos ter uma roda de conversa, e essa eu considero muito importante, sobre as tradições populares negras no sertão do Seridó, que são muitas, às vezes estão muito próximas de nós, né, vinculadas inclusive a outras práticas religiosas, como o catolicismo, mas totalmente ignoradas como uma tradição negra. Ou seja, as pessoas, muitos veem como coisa de negro no espaço dos brancos. E termina criando uma confusão. Então, por exemplo, as Irmandades dos Negros do Rosário, no Seridó, é um elemento extremamente positivo no que diz respeito às tradições negras na região do Seridó, mas muitas vezes invisibilizadas ou pouco consideradas, inclusive dentro do contexto histórico e educacional, porque as escolas veem apenas como aquela questão periódica, por exemplo, em Caicó, na festa do Rosário, e depois esquece. Vê mais como uma alegoria do que como uma tradição, vamos falar assim. E na nossa escola a gente não podia se omitir disso. Haja visto, geograficamente, a escola e a sede dos Negros do Rosário são vizinhas. E nós temos os nossos alunos que são da dança do espontão. Então, a escola não podia, nesse momento dessa efervescência cultural tão rica, passar em branco. Então, a gente já vem fazendo esse trabalho. Desde o ano passado, a gente começou com a Noite Cultural, onde a gente busca resgatar essa cultura popular, mais voltada para as nossas tradições. Esse ano a gente fez a segunda Noite Cultural e vamos fechar o ano com chave de ouro com essa Semana da Consciência Negra, com esse projeto. Como você disse, toda a escola se envolve. Mesmo o professor que não tem nenhuma atividade voltada para a temática, ele se envolve no momento em que o aluno está presente, valorizando as apresentações dos outros. Aí já vem a curiosidade, da curiosidade surge o conhecimento, né? Você só quer saber do que você sente necessidade de saber. E, assim, a gente, enquanto escola, se sente privilegiado. Primeiramente, de ter um professor como Antônio Neves, tão dedicado à causa, né, à cultura negra, professor negro, né, que não nega suas origens. Nós temos também o professor Sebastião, professor de Geografia, que também é um professor negro, né, e ele defende também, é um defensor da causa, e ele hoje vai estar lá com o grupo de Coco de Roda e a Ciranda, que é também um grupo da escola que nós temos. Também através desses trabalhos a gente tem um grupo de Maculelê, né, que já se apresentou na Semana Cultural e agora se apresentou na universidade,
que os nossos alunos também fazem a capoeira, né? A capoeira do mestre Erivonaldo, que é do bairro. Então, os alunos também já estão inseridos nesse contexto. E nós temos também, em cada turma, uma apresentação voltada para a cultura negra, afro e negro brasileira, né? Então, assim, a gente já vive isso no dia a dia da nossa escola. A Semana de Consciência Negra é só um momento de se voltar com mais veemência para a temática. A gente já vive isso na escola, todo momento nos corredores, quando a gente transita para lá e para cá, né? Porque é negro indo e negro vindo. Então, graças a Deus, a nossa escola é uma escola preta. Marcos, e aí, só para concluir, quem vai estar fazendo esta conversa lá na escola sobre a questão das tradições negras na região do Seridó é o nosso amigo e definidor da Irmandade do Rosário aqui de Caicó, o Pedro Chambaril, que é uma sumidade neste debate. É uma das figuras que mais entende e que tem uma memória, né, oral, né, dessas tradições aqui no Seridó, como ocorreram, das relações familiares dentro dessas tradições. Né? É um estudioso nato, é alguém que consegue, com muita clareza, com muita simplicidade, numa linguagem bastante compreensível para, inclusive, uma clientela como a nossa, mostrar o que são as Irmandades do Rosário, são a quem nós agradecemos desde já, tanto quanto o professor historiador Jardel, que esteve ontem lá fazendo também, contribuindo com esse debate, a própria escola, a direção, a equipe pedagógica e os alunos que se envolvem e se envolvem muito. Obrigado pela participação de vocês aqui, sucesso nesta semana de consciência negra na Escola Matheus Viana aqui em Caicó. Aproveitar e convidar toda a cidade de Caicó, se quiser se fazer presente hoje a partir das 3h30, nós vamos ter as apresentações. A escola não tem espaço para acolher todos não, mas o coração é grande. É igual a coração de mãe, né? E aí convidar vocês também para estarem presentes. 7h23, confirmando 7h23, a CAERN decidiu alterar o rodízio e abastecimento d'água em Caicó. A partir de